Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Mano Menezes e sua entrevista coletiva após a vitória extremamente importante contra a equipe do Vasco da Gama. Um Grêmio muito bem em campo. E nós falamos abertamente aqui no canal. Tem a minha avaliação. Mas agora é tudo que o Mano Menezes disse nesta partida, ou após essa partida. Só que antes, eu preciso te convidar para vir aqui. Tela do meu computador. O site da KTO tá aberto. Porque assim, ó, a gente tem que vir aqui, obrigatoriamente, quem é gremista vai ter que fazer isso. Corinthians e São Paulo. Pro Grêmio conseguir uma vaga pré-Libertadores, passa muito por essa partida. Se o São Paulo vencer, ele vai passar o Grêmio na tabela e fica um pouco mais complicada a situação. Se o Corinthians vencer, o Grêmio fica só a 3 pontos do G8, porque hoje a G8 pode gerar até G9, dependendo do Galo vencer a Sul-Americana. Então é o seguinte, amigos, tô colocando aqui, ó, 10-1 na vitória do Corinthians. Só me resta fazer isso. Eu não tenho uma outra alternativa a não ser torcer pro Corinthians para que o Grêmio tenha mais chance de chegar pelo menos no G8 do Campeonato Brasileiro. Se tu quiser colocar São Paulo, eu não te indico, acho que não é bom, 3,5. Mas se tu quiser um empate, aí tá ok, também não é um mau resultado, tem gente até que acha que é melhor, 2,90. Também é uma boa saída. Mas eu fiz na vitória do Corinthians, fui na situação normal do Corinthians vencer, tá pagando 2,44. E tem várias probabilidades lá na KTO. Se tu quiser, na descrição, no primeiro comentário, tem link personalizado do JB, tu cai direto lá no site da KTO. Gente, vamos lá. Mano Menezes começou dizendo uma coisa que é verdade, que a construção da equipe do Grêmio foi bem acidentada. Ele lembrou, olha, sempre que a gente avançava um pouco, acabava perdendo o jogador e aí dava uns passos para trás e tudo mais. E também falou sobre a maturidade do time do Grêmio, que está sendo conquistada ainda. O Mano contou que no treino de bola parada dessa semana, eles estavam analisando algumas imagens, imagens de jogos e bolas que foram tentadas fazer, e pegaram no jogo contra o Fortaleza uma bola parada. E eles compararam frame a frame, quase, basicamente colocando um lado do outro, o gol que a seleção brasileira fez, o Casimiro fez nessa data FIFA. E o Mano colocou, olha só, o posicionamento é o mesmo. Da seleção brasileira, de Carlo Ancelotti, o posicionamento dos jogadores, a disposição e a tentativa tática de fazer o gol era o mesmo que ele tinha feito no Grêmio contra o Fortaleza. A diferença, e aí o diferencial ele mora nesses pequenos detalhes, o bloqueio, que às vezes o torcedor não sabe disso, né? Existem jogadores que não estão lá para cabecear, estão lá para bloquear os outros marcadores, como se fosse num futebol americano, para não deixar chegar. Ele disse assim, o bloqueio não funcionou. O bloqueio não foi feito corretamente. E aí a bola não chegou em quem devia chegar, e ao não chegar em quem devia chegar, automaticamente não tem o gol do Grêmio. Mas a seleção soube fazer o bloqueio, soube se posicionar bem e tinha o Casimiro para completar para a rede. Ou seja, um diferencial extremamente relevante, e essas coisas vão evoluir o time do Grêmio. Mano contou que a ideia dessa partida não era jogar com o Cristaldo, que foi elogiado, era jogar com o Monsalve. Só que no treino do final de semana, o Gustavo Martins deu uma chegada nele, o Carioca, e foi uma chegada na canela. Deu um derrame, inchou, ele tá inchado. Até agora não desinchou e por isso jogou o Cristaldo. O Mano quer dar uma chance pro Monsalve, ele gosta desse jogador, ele tem repetidamente falado sobre ele na entrevista coletiva e vai tentar colocá-lo em campo no final de semana. O mesmo não deve acontecer com o William, porque o Mano falou abertamente, o William já voltou a jogar, a ter contato com a bola, mas sem contato com os outros jogadores, né? Ele tem o contato só com a bola mesmo, ninguém pode encostar nele. Nesse final de semana não vai jogar porque o jogo é no gramado sintético. Aí, no meio de semana que vem, ele pretende colocá-lo à disposição e essa é uma boa notícia. A Muzu é considerado pelo Mano como um jogador que, bom, tem drible, tem finalização, ele tem uma situação de... ele dá assistência, é um cara que chega junto, ajuda e tudo mais. E ele falou abertamente sobre isso. Ele disse, olha, é um jogador que tá ali pelo lado esquerdo, ele, o Marlon e o Carlos Vinícius. Tem mais gente perto. O Mano consegue pelo lado esquerdo agora ter mais jogadores dando opção para o centroavante. E isso, obviamente, é uma questão que o Mano comemora, que ele gosta. Para provar que as coisas já estão diferentes no Grêmio, citou a situação do Pavon, dizendo, olha, o Pavon antes, lembra o que acontecia? Era vaiado, né? No banco de reservas, aquela galera que fica ali bem atrás dos treinadores, atrás do seu banco de reservas, ele já tinha torcedor pedindo, não tira o Pavon. É para mostrar o quanto que o Grêmio evoluiu, quanto que o Grêmio melhorou. Melhorou, obviamente, sobre o seu comando. Aliás, sobre o seu comando, Mano Menezes confirmou
que final de setembro, início de outubro, ou seja, já faz algum tempo, ele foi convidado pelas pessoas que agora vão gerir o Grêmio, o Doricoman, o Tra Júnior e tal, os que ganharam a eleição, para uma reunião, um jantar-reunião, para falar sobre futebol. Pediu autorização ao presidente Guerra, o presidente Guerra autorizou e ele foi neste jantar/reunião com os dirigentes. Detalhe, ali não tinha acontecido a eleição ainda, tá? Mas o Rodrigo já sabia pelas pesquisas que ia ganhar e tal, já estava encaminhando esta situação. E o Mano disse que nessa conversa falou sobre futebol com eles, ouviu o que eles pensam de futebol e também falou o que ele pensa sobre futebol. Mas que renovação não foi tratado. Foi só para conhecimento, para as duas partes entenderem se elas realmente estão de acordo. Olha, futebolisticamente eu penso isso, futebolisticamente eu penso aquilo. E obviamente essa questão é relevante. Mas o Mano foi muito claro. Negociação, avanço, coisas a fazer e coisas para melhorar, né, não foram aprofundadas. E principalmente, a questão grana também não foi falada a partir de agora. Bom, eu tenho dois assuntos aqui. O Mano pensa que o modelo a ser colocado para o Grêmio já na próxima gestão é o modelo do Palmeiras. Por quê? Ele acha que é o modelo mais propício para clubes como o Grêmio. O Grêmio não tem a receita de um Flamengo que ganha 2 bilhões por ano. O caminho é ser... E o Flamengo tem isso porque tem mais torcida, porque acaba tendo mais receita naturalmente. O Palmeiras conseguiu, com o dinheiro que tinha, primeiro se reorganizar, pagar as contas, depois fazer uma base forte. Categoria de base forte. E ele falou, é essa base do Palmeiras que está sustentando. Primeiro colocando bons jogadores no time, depois vendendo jogadores e pagando a conta do time caro que os caras têm. É isso que o Grêmio tem que perseguir. Ele acha que o segredo está na base. Nada que o presidente Romildo não tinha feito há pouco e acabaram perdendo um pouco esse caminho do investimento nas categorias de base. Aí ele falou, hoje qualquer jogador custa 10 milhões de dólares. Eu não consigo sustentar o futebol tendo que pagar 10 milhões de dólares para cada jogador que aparece à disposição para eu contratar. O segredo então é buscar esse jogador nas categorias de base e ajudar com a venda desse jogador a financiar esse time e ter tanto dinheiro quanto os outros times. Mas aí o Mano faz uma lembrança que é extremamente justa. Ele já trabalhou na base. Ele sabe que em qualquer momento um clube de futebol está passando por dificuldade onde corta na base, que é justamente onde não deveria cortar, onde não deveria fazer cortes. Só que aí alguém perguntou, Mano, então tu vai usar os garotos das categorias de base agora na reta final? Ele falou, não. Tem 37 jogadores no elenco principal, não vou usar esses jogadores agora das categorias de base, não é o momento para isso. Eu vou usar com o que eu tenho. Aí ele falou, tem alguns jogadores que já estão treinando no time principal, alguns que inclusive nem são citados pela imprensa, já estão no time principal do Grêmio treinando e ele acha que tem potencial para seguir mais para frente. Mas lembrou algumas coisas, dizendo, olha, o Riquelme entrou, fez 2 boas partidas, grandes partidas e depois não conseguiu sustentar. É normal isso. Tem que ter algum tipo de calma. E não vai ser agora nas 4 partidas finais do Brasileirão que tu vai colocar e achar que esse cara vai ter que render. O Riquelme fez 2 grandes jogos, oscilou, saiu do time e está sendo trabalhado para voltar. O Mano chegou a citar que o Endrick, eu não lembro exatamente das datas, mas ele disse, olha, o Endrick demorou um tempão até jogar no Palmeiras. Tu tem que ir colocando esse jogador e tal, e daqui a pouco ele explode e joga o que tu imagina. Mas enfim, o Mano vai colocar, imagino que no Gauchão, do ano que vem e tal, porque provavelmente vai ser o Mano, vai renovar, a tendência é essa, aí sim esses meninos tenham mais oportunidades, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.